Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 11 de agosto, vamos iniciar mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos conversar sobre segmentação de palavras, ou seja, sílabas sonoras. Vamos perceber como acontece o processo de separação das palavras, tá? Vamos ficar atentos às regras. E para concluirmos esse momento, faremos a nossa atividade de casa no livro didático de língua portuguesa, páginas 9 e 10, e livro de atividade, páginas 8 e 9. Vamos lá? Segmentação de palavras. Acredito que vocês até saibam do que eu estou falando, mas o nome segmentação talvez não seja conhecido por vocês. Mas quer dizer separação. Viu? Como vocês já conhecem, separação de palavras. Como eu faço para separar as sílabas das palavras? Separar sílabas nos ajuda a compreender como as palavras são formadas. Por isso, é importante conhecer as regras de separação. É, isso mesmo. Nós temos várias regrinhas para nos ajudar a separar de forma correta as palavras. Vocês estão num processo que muitas vezes perguntam: tia, como é que eu escrevo tal palavra? Mas agora também já estão começando a perguntar: como é que a gente separa as palavras? Vocês lembram que no primeiro momento a gente conversava muito sobre a questão da separação das sílabas, né? Brincando de contar nos dedinhos ou bater palma para cada sílaba pronunciada. Exemplo, vamos pensar aqui na palavra caderno. Gente, vamos descobrir quantas sílabas tem a palavra caderno? Cada sílaba que a gente pronunciar, a gente conta nos dedinhos. Caderno, 3 sílabas. Ou então, a gente bate palminhas. Para cada sílaba pronunciada, uma palminha. Caderno, 3 sílabas. Não é? Não era assim que a gente brincava? Pois agora, além dessa brincadeira, nós também vamos aprender que para separarmos de forma correta, a gente tem que seguir algumas regrinhas. A primeira delas, regra número 1. Para começar, é importante saber que usa-se o hífen para fazer a separação das sílabas. Assim. Palhaço, coração. Vocês observaram que aqui, entre uma sílaba e outra, colocada no quadradinho, tem um tracinho que separa um quadradinho do outro e que, se você estivesse escrevendo, fazendo um registro dessa separação em qualquer local, você teria que colocar esse tracinho separando uma sílaba da outra. Esse tracinho chama-se hífen e ele serve exatamente para indicar que a palavra está sendo separada e para lhe ajudar a perceber quantas sílabas tem a palavra, tá? Essa regrinha aí todos já conhecem, mas sabia que tem outras? Exatamente. Agora, para nos ajudar a compreendermos melhor essa questão, vocês vão assistir a um vídeo muito legal que vai explicar bem melhor essa situação. Vamos lá? As palavras
palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. As palavras são formadas de um ou mais pedacinhos. Você fala cada um e elas vão surgindo. Cada pedacinho, amiguinho, tem um nome, vou dizer. É chamado silabar, você não pode esquecer. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Agora eu quero ver se você aprendeu a lição. Diga quantas sílabas tem as palavras então. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Pai, mãe, casa, mesa, menino e meninada, boca, pão, sobremesa, sorvete, bananada. Vocês viram? Foi muito legal. Um vídeo musicado, onde a gente acabou brincando, não é? Com as sílabas, percebendo como era esse processo de separação. E a gente acaba vendo que quando a gente pronuncia devagar, a gente consegue entender bem direitinho esse processo. Primeiro momento a gente bate palminha, a gente conta no dedinho, não é? Mas depois a gente vê que a gente também consegue fazer essa separação falando pausadamente, falando devagar. E aí, no momento que a gente vai fazer esse registro da nossa atividade, a gente também pode fazer isso, ó, no pensamento. Eu vou pensando cada pedacinho que forma a palavra. Isso também vai ajudar no momento da minha escrita, sabia? Pois é, eu vou pensando cada pedacinho que forma a palavra e vou registrando. Quando eu vejo, já escrevi a palavra que eu pensei. Olha que bacana, não é? Mas como a gente falou, tem outras regrinhas. E agora, nós vamos aprender a regra número 2. É bom lembrar, palavras que apresentam letras repetidas se separam. Por exemplo, tia, o que são letras repetidas? E nas palavras isso acontece? Sim, muitas palavras têm letrinhas repetidas. Que letrinhas são essas? A gente tem o SS, o RR. Eu acredito que vocês lembram da historinha que eu já contei para vocês dessas letrinhas, não lembram?
Tia Ângela uma vez contou para vocês uma historinha assim, que as letrinhas viviam muito juntinhas para formar as palavras. Mas quando elas precisavam se separar, a tia Ângela até deu o exemplo que elas iam entrar no ônibus para ir passear. E quando elas entravam no ônibus, que o ônibus estava cheio, elas precisavam ficar para ir no outro ônibus. E toda vez que se juntavam as letrinhas SS e o RR no mesmo ônibus, elas começavam a brigar porque queriam o mesmo lugar. E não podia, só tinha lugar para uma letrinha. Então a letrinha tinha que descer e esperar o outro ônibus. Então, dessa forma, brincando, a gente passou a lembrar que todas as vezes que a gente vai fazer a separação das sílabas em uma palavra e que nessa palavra tem as duas letrinhas repetidas, o SS, o RR, a gente tem que colocar um S em uma sílaba, o outro S na outra sílaba. Um R em uma sílaba, outro R na outra sílaba. Ainda existem outras letrinhas que juntas, mesmo quando elas não são iguais, não são repetidas, a gente precisa pensar também nesse processo de separação delas. Mas isso aí é um outro momento que depois a gente vê, tá? Então, vou mostrar aqui o exemplo para vocês como isso acontece. Olha só, nós temos a foto, a imagem de um pássaro e a escrita da palavra pássaro. Então, nós temos P-A com um acentinho agudo no A e a letrinha S, só uma. O hífen, que é aquele tracinho que a gente usa para separar uma sílaba da outra. S-A, tracinho, de novo, hífen, R-O. Então, aí, a gente percebeu que um S ficou numa sílaba, o outro na outra sílaba, para não ficarem juntinhos. Depois, nós temos uma imagem de um cachorrinho e temos a palavra cachorro. Então, a gente tem C-A na primeira sílaba, o hífen, C-H-O-R em uma sílaba, hífen, R-O na outra sílaba. Então, a gente percebeu mais uma vez que os dois Rzinhos se separaram, ficaram um em cada sílaba. E isso acontece com muitas palavrinhas, certo? Então, eu vou colocar como desafio para vocês o seguinte. Vocês vão conversar com o papai e com a mamãe depois de assistir a esse vídeo. Vão explicar para eles o que foi que vocês aprenderam sobre a regrinha de separação de sílabas. Vocês já sabem duas, não é? Então, vocês vão contar para o papai e para a mamãe o que vocês aprenderam. E vão fazer o desafio dessa vez para eles. Vão pedir para o papai e para a mamãe falar palavrinhas onde apareçam essas sílabas. Essas letrinhas que se repetem na palavra. E aí, vocês vão dizer em cada sílaba quem fica em cada sílaba. Também pode fazer de outra forma. Vocês podem brincar de procurar em revista ou em jornais, tá? Palavrinhas onde essas letrinhas aparecem juntinhas. E perguntar para o papai e para a mamãe como fica essa separação. Até porque vocês já aprenderam. E o papai e a mamãe, eu acho que eles não estão mais lembrados, não. Sabia? Eu acho que eles não estão mais lembrados disso, não. Aí vocês aproveitam para lembrar o papai e para a mamãe, brincando com eles, tá bom? Então, gente, por hoje é só. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!